Olá, minhas caras e meus caros, bem-vindos a mais um episódio de Divagações Samuelescas. Aqui é Samuel, psicólogo, advogado, filósofo, professor, um cara animado com as coisas da vida e pensando algumas vezes coisas mais óbvias que andar para frente e outras vezes coisas não tão óbvias. E mais uma vez pedindo um espaço no seu ouvido e na sua região hipocampal, na sua memória. Hoje eu prometo uma viagem ousada, quase que erótica, mas calma, não precisa desligar se você estiver lavando a louça. Vamos falar de sexualidade humana, esse território que oscila entre o prazer e a censura, entre a liberdade e a repressão. Afinal, como diria Woody Allen, o sexo é sujo, só quando é bem feito, né? Se você concorda ou não com o Woody Allen, isso é um assunto para o próximo capítulo ou para os comentários, né? Que você possa fazer tanto aqui no YouTube quanto no canal do Spotify. Também não precisa baixar o volume se você estiver no carro com a sogra, a não ser, claro, que você queira vê-la corar como uma criança em catequese ouvindo falar do bendito Kama Sutra. E sim, eu sei, falar de sexo dá vergonha, gente. Parece que estamos sempre entre o cochicho e o escândalo. Mas eu prometo aqui uma mistura, um pouco de filosofia, um pouco de psicologia, umas pitadas de literatura proibida e, claro, umas boas risadas, se assim você se permitir. Afinal, se não conseguimos rir do sexo, vamos rir do quê? Do imposto de renda, talvez? Não sei. Bem, só para começar, eu acredito que o homem sexualiza até a própria chupeta infantil. Vamos começar então com Freud, já que estamos falando de sexualidade, né, que em 1905 lança os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Livro que está na minha biblioteca e eu sempre faço uma releitura. E pronto, a sociedade vienense nunca mais tomou o chá em paz. Ele veio dizer que a sexualidade não começa na puberdade, mas na infância. Como assim? Que o bebê mamando não está apenas se nutrindo, mas descobrindo prazer oral. E aí, como é que explica isso no batizado da criança? Bem, vamos tentar decifrar isso. Bem, quando você está pensando sobre sexualidade, está pensando de uma maneira adulta. Eu estou falando aqui de prazer, e para a criança mamar é um prazer incomensurável que talvez, pelas nossas memórias serem apagadas, a gente não consegue ter uma plena noção do que é esse prazer. Freud nos apresenta algumas fases para tentar explicar esses prazeres, né? A fase oral, anal, fálica, o período de latência e genital. É quase um menu de degustação da vida, para ser bem sincero. Cada fase tem suas marcas. Quem fica preso na oral pode acabar roendo unha, fumando, bebendo, ou no século XXI, mastigando compulsivamente chiclete de nicotina. E a fase anal, Freud dizia que a gente fica preso demais nessa fase, gente que fica preso demais nessa fase poderia se tornar controladora, rígida, obcecada com limpeza, entre outros pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos, como um bom neurótico. Ou seja, seu amigo que não deixa ninguém sentar no sofá de calça jeans na visão freudiana, um fixado na fase anal. Freud colocou o sexo em tudo, no sonho, no lapso de fala, até no desenho que seu filho traz da escola. E cá entre nós, foi ele quem abriu a porta da nossa casa para esse hóspede barulhento chamado inconsciente sexual. Bem, vamos fazer um corte aqui, vamos para Michel Foucault, que nos anos 70 chega com a história da sexualidade, que é o título da obra dele. Ele olha para a nossa cara e diz assim: vocês acham que a sociedade reprime o sexo? Que nada, o que existe é gente demais falando sobre ele. E é verdade. Basta você dar um bisu no teu WhatsApp, dar uma olhadinha no Instagram, nos feeds em geral e até mesmo nos programas de TV. Pensa comigo,
Nunca se falou tanto sobre sexo. Igreja fala, médico fala, professor fala, coach quântico fala. É tanto especialista que daqui a pouco o açougueiro vai vender picanha afrodisíaca para melhorar sua vida sexual. E olha que talvez vendesse mesmo, viu? Do jeito que a gente entende a sexualidade, até poderia vender bastante. Foucault cria o conceito de biopoder, o modo como instituições controlam corpos e prazeres. Quer saber mais? Corra lá procurar o livro dele, Microfísica do Poder. É quando o Estado decide o que é desvio, o que é permitido, o que é saudável. Quer saber mais sobre o Estado? Vá na obra do mesmo autor, Sociedade Punitiva ou Vigiar e Punir. Aí você vai encontrar melhores definições. É aquele tipo de discurso que te diz que o orgasmo ideal tem que durar 15 minutos. O fisiologista olha de canto e dá uma risada nesse momento, né? Aí você olha para o relógio, vê que o seu durou 2 minutos e meio e já pensa em marcar consulta com o terapeuta. Enquanto Freud queria decifrar o inconsciente, Foucault mostrava como a sociedade fabrica, na verdade, até a forma como desejamos. É como se ela dissesse: meu bem, o sexo não é reprimido, ele é produzido em série, assim como um monte de comportamentos atuais. Agora vamos para o homem que faria Netflix cancelar qualquer contrato em menos de 24 horas, o Marquês de Sade. Ele não apenas descrevia práticas libertinas, mas fazia disso uma filosofia. Né? No meu TCC, na época do direito, eu fiquei mirabolando o que eu poderia escrever. Sempre adorei literatura, o direito eu amo, a filosofia adoro, a psicologia nem se fala. Pois bem, me veio Sade na cabeça. Falei, mas como é que eu vou escrever, né? O cara quebrou tanta regra. E o que mais me motivou foi o que levou esse cara a ficar 27 anos preso entre manicômios e presídios. Inclusive, um velho detalhe, ele estava preso na Bastilha quando houve a Revolução Francesa. E ele gritava lá da janela, estava preso. Então a ideia central de Sade era simples e inclusive perturbadora. O prazer está acima da moral. A moral veio depois. A região do nosso cérebro responsável por prazer é muito mais antiga e cobra, obviamente, as suas moedas aí para que a gente se veja livre desses impulsos. O corpo é soberano e quando tiramos as amarras sociais, não sobra só ternura, mas também violência, excesso e domínio. Sade escandalizou tanto que passou boa parte da vida preso, conforme eu já comentei. E mesmo assim escrevia compulsivamente, transformando sexo, violência e poder em uma literatura que mistura filosofia, eu não diria pornografia, mas questões eróticas. Situações que eu deixo definido, inclusive, no meu TCC, na época da graduação do Direito. E é claro, né, a gente lê Sade hoje e fica entre o fascínio e o horror, mas ele deixa uma provocação importante. Será que a moral existe para nos proteger dos outros ou para nos proteger de nós mesmos? Inclusive, o termo sadismo vem do Marquês de Sade. Se você ficou curioso e não tem muito saco para leitura, corre assistir o filme Kills, Q-U-I-L-L-S, que é pena, a caneta de pena em inglês, né? É uma síntese da história do Marquês de Sade e sua libertinagem. E aí chegamos ao nosso querido Wilhelm Reich, o discípulo rebelde de Freud. Ele olhava para as neuroses e dizia: isso tudo é falta de orgasmo bem feito. Imagina Freud ouvindo isso no divã, teria engasgado com charuto, acredito eu. A Reich acreditava que a repressão sexual não ficava só na mente, mas também no corpo. E estudos muito recentes trazem essa constatação. Criamos o que ele chamou de couraça muscular, tensões, bloqueios, respiração curta e ofegante. E a sua proposta era libertar o corpo, liberar a energia. Nasce aí a bioenergética, né? Uma linha da psicologia. Exercícios de respiração, movimento, descarga emocional. Para Reich, o orgasmo era como tomar banho, higiene básica para a alma. Claro, a sociedade não comprou fácil essa ideia e ele chegou a criar a polêmica caixa de Orgone, que combina
é o que é uma cabine para acumular energia vital. Parecia ficção científica, mas virou símbolo de sua ousadia. E no fim, Reich nos lembra: vivemos numa sociedade que estimula a excitação, mas não a descarga. Ninguém facilita a descarga. Estamos sempre tensos, desejando, acumulando. Resultado: neuróticos que descontam no trânsito ou no grupo da família do WhatsApp. Bem, por curiosidade, devido a essas teorias não só complexas, mas totalmente diferentes, Reich acabou preso e acabou inclusive falecendo em um presídio. Bem, olha o que temos até agora. Freud dizendo que a sexualidade molda toda a psique desde a infância. Foucault mostrando que a sociedade fala demais sobre sexo e usa isso para controlar corpos. Sade gritando que o prazer não deve obedecer moral alguma. Reich defendendo que sem descarga energética viramos neuróticos engarrafados. É um belo mosaico, não acha? É também um pouco caótico, mas talvez seja exatamente isso. A sexualidade humana é um caos. É desejo, é culpa, é poder, é prazer, é energia, tudo misturado, e a gente sente isso diariamente. Muitas coisas são movidas por esses desejos sexuais, por esses desejos recalcados e por toda a nossa compulsividade por alguns elementos que são deixados nas fases que a gente ficou na vida, ao exemplo do que falamos sobre Freud. Então, meus caros e minhas caras ouvintes, no fim das contas, o problema nunca foi o sexo, mas a nossa tentativa de organizá-lo. É muita coisa junto: inconsciente, discurso social, excesso, corpo, energia, orgasmo. Não dá para colocar tudo isso num manual de 10 passos para a vida sexual perfeita, como nós temos para alguns assuntos. 10 passos para diminuir sua ansiedade, 10 passos para se tornar rico, 10 passos para conquistar amizades e assim por diante. E é justamente por isso que o tema é tão fascinante, pelo menos para mim. A sexualidade é onde somos mais frágeis e mais potentes, é onde o corpo fala aquilo que a razão gostaria de censurar, é onde encontramos tanto liberdade quanto prisão. E assim, mais uma vez, encerro nossas divagações samuelescas. Espero que você tenha rido um pouco, refletido bastante e até, quem sabe, ficado levemente constrangido ou constrangida, sinal que a conversa foi muito boa e provocativa. Até a próxima e lembre-se, como diria Freud, analise-se. Como diria Foucault, desconfie do poder. Como diria Reich, respire fundo. E como diria Sade, essa parte eu deixo para a sua imaginação. Um forte abraço.